Vocês não têm ideia do que nós vamos estudar hoje, né? Nós temos estudado 5 capítulos de um livro, daí a gente vai para outro, né? Tem uma sequência, mas a sequência não é tão lógica assim para alguns. Nós terminamos Efésios, que embora tenha 6 capítulos, estudamos os 6, e agora nós vamos para Ezequiel, o livrinho difícil. Ezequiel é um livro difícil, é um livro cheio de visões celestiais. Quero dar as boas-vindas também para o Severino. Já sinta-se em casa, já veio quarta-feira e hoje já é de casa. É amigo do nosso irmão Zé de Paula. Isso que é saber escolher os amigos, né? Bom, o que vocês conhecem de Ezequiel? Talvez uma das coisas é que você confunde com Ezequias. Ezequiel. Ezequiel foi um profeta do cativeiro. Ele pegou a parte antes do cativeiro e a transição, o processo. Foram 3 levas de cativos para a Babilônia. E ele foi numa dessas. Ele começa a profetizar desde o cativeiro de Joaquim. E ele continua profetizando por 22 anos. Ele é um dos profetas bem fáceis na cronologia, porque ele dá data de tudo. Ele tem um caderninho dele e vai anotando quando ele foi, quando voltou, o que aconteceu. Então nós sabemos que ele teve 22 anos de ministério, especificamente com os prisioneiros, com os cativos. Se ele começou o ministério dele com 30 anos, mais ou menos, então ele foi até aí 52 anos. A vida útil de um sacerdote, mais ou menos. O sacerdote começava o ministério com 25 anos, com 50 anos ele se aposentava. E depois ele podia ser um assessor dos outros sacerdotes. Agora, por que eu estou falando de sacerdote? Porque ele é da família sacerdotal. O Ezequiel ele é diferenciado nisso, né? Ele é um homem da família de sacerdotes. Então a visão que ele tem, além de ser, eu não digo as visões celestiais agora, estou falando da visão mesmo de mundo dele. A visão de mundo dele era um pouco diferente das outras pessoas, porque ele conhecia o templo da parte de dentro para fora. Ele nasceu no templo praticamente, né? Então quando ele fala do templo, no capítulo 8, é um capítulo excepcional, porque é um capítulo assustador. Ele vê inclusive o que está acontecendo no templo. E as coisas que acontecem no templo devem encher Ezequiel de muita tristeza. Imagina trazer para dentro do templo monumentos obscenos, órgãos sexuais mesmo em forma de monumento, e colocar dentro do templo. Imagina as mulheres cheirando as ervas que eles usavam para queimar como incenso para aqueles demônios dentro do templo. Dentro do templo estava acontecendo isso. Ele vê porque Deus deixou ver, né? Ele vê a glória de Deus, o Shekinah, né? Shekinah não é uma palavra da Bíblia, mas é uma palavra da tradição dos judeus, né? Shekinah quer dizer a glória do Senhor. Ele vê a nuvem, a Shekinah, né? A glória do Senhor, saindo do templo, do Santo dos Santos, indo até a porta do templo, indo até a praça, indo até a montanha e Icabod.
O que quer dizer Icabode? Foi-se a glória de Deus. Para nunca mais retornar. Até agora não retornou. A glória de Deus não retornou ainda. Vai retornar um dia no reino de Cristo Jesus. Mas essa glória foi-se. Imagina um filho de sacerdote, um sacerdote podemos dizer, né? Porque da família, vendo essas coisas acontecerem. Então esse é o contexto da vida de Ezequiel. Uma vida muito sofrida de ver aquele povo indo algemado, acorrentado, né, para o cativeiro, uma leva, 2 levas, 3 levas. Ele está vendo essas coisas acontecerem. E ele está agora à beira do rio Quebar. O rio Quebar não é em Jerusalém, não é em Israel. O rio Quebar é na Babilônia. Então eles estão ali. Inclusive, um dos salmos fala que pessoas vieram e falaram para eles: toca uma modinha aí para nós. Canta aí os seus louvores. Aí eles respondem. As harpas estão penduradas nos chorões, né? Os salgueiros estão lá. E eles respondem o quê? Eles respondem com uma pergunta: como que nós podemos entoar louvores ao nosso Deus se nós estamos fora da nossa terra, do lugar de adoração? Só tristeza. Mas não precisava ser assim, porque Jeremias, ele mesmo, incentiva, e eu incentivo os irmãos também. Se você tiver uma situação difícil da sua vida, em vez de reclamar, chorar, nostalgiar. O que é nostalgiar? Fica pensando que antes era bom. Até o pregador Eclesiastes fala que não é bom isso. Nunca fale, viu, João Toninho? Antigamente era bom, antigamente era melhor. Você passava fome antigamente. E você tem que lidar com a situação hoje. Hoje, se você estiver num cativeiro, procure se alegrar dentro desse cativeiro. E Deus fala para o povo: quando vocês estiverem no cativeiro, façam negócios, ganhem dinheiro, comprem propriedades, plantem, construam casas, se casem, tenham filhos. É assim. É o que você tem. Então você vai se alegrar com o que você tem. Eu acho extraordinário aquele filme A Vida é Bela. Não sei quantos assistiram aquele filme antigo, né? Que o pai tentava de todas as maneiras fazer do campo de concentração um lugar de recreação para o filho, né? Não sei o quanto que isso é bom para a mente do filho, mas para os adultos eu acho que foi muito bom. Eu não uso esse ditado, mas eu sei que as pessoas usam por aí e me deu vontade de falar agora. Se a vida te dá o quê? Um limão, faça o quê? Uma limonada. Então, aquilo que você tiver hoje, se alegre no Senhor. Tem gente que se alegra na doença, faz piada com a própria doença, com o próprio estado. Então, é uma maneira saudável de lidar com a vida. Se você não muda a situação, mude as suas emoções. Busque de Deus a alegria, e o Senhor certamente a dará. As visões que o profeta Ezequiel recebeu de Deus, essas visões não é de um bêbado, essas visões não é de um lunático, não é de alguém que está em trauma, pós-guerra, não. Essas visões são visões de Deus. Então, você tem que olhar essas visões com todo o respeito. Com todo o respeito. Guarda esse número 4. A visão dos 4 seres viventes.
A visão das 4 rodas. 4 rodas te lembra o que, Joãozinho? Carro. Carro. Revista, né? Revista 4 rodas. A visão das 4 rodas. E a visão das 4 asas. Então, 4 seres viventes, 4 rodas, 4... 4 asas. Isso. Quando você pensa, existe uma certa numerologia na Bíblia, não é horóscopo não, tá? Mas é que se repetem algumas coisas na Bíblia. Por exemplo, 40. Sempre que aparece 40 na Bíblia, está relacionado a sofrimento, a aflição. Tá? 3, quando aparece na Bíblia, tem muito a ver com Deus, não apenas pela Trindade. Por exemplo, Isaías teve aquela visão, aquela contemplação com querubins lá, e aí dizia santo, santo, santo. No hebraísmo, né, na língua hebraica, é uma maneira de superlativo, dizer que Deus é muitíssimo santo, Deus é santíssimo. Muitas vezes 3 está envolvido com essa adoração a Deus. 4, por exemplo, a rosa dos ventos. Já ouviram falar da rosa dos ventos? O que é rosa dos ventos? É um desenho que alguém fez, eu não sei quem fez, né? É uma rosa com norte, sul, leste, oeste. E aí essa rosa vai tendo pétalas também. Aí tem o nordeste, sudeste, noroeste, né? Que são entre norte e sul, por exemplo. Aí você tem essas outras partes. São os pontos cardeais. Lá em Apocalipse, quando 144 mil iam ser selados, foi dada uma ordem para os anjos que seguravam o quê? Os 4 ventos, norte, sul, leste e oeste. Então, 4 na Bíblia, muitas e muitas vezes se refere à terra, a terra toda. Por causa dos pontos cardeais, todos os cantos da terra. E aqui nós temos 4. Talvez, aqui em Ezequiel a palavra-chave é talvez, para nós que estudamos. Talvez refira-se à universalidade das coisas que estão acontecendo, ou seja, Deus está abrangendo toda a terra nessas visões dele, trazendo o céu para a terra, para nós contemplarmos um pouquinho, só um pouquinho, das coisas que podem acontecer no céu, e que João, o velho, João o apóstolo, ele experimentou, ele viu. Então Ezequiel é esse sonhador, é esse visionário, aquele que recebe de Deus as visões. Vamos ver então a visão dos 4 seres viventes. Coloca aí, Rafa, aquele desenho feio que dói. Talvez não dê para... consegue... Isso, assim, mesmo que você perde lá, né? Mas... Então pensa assim, vou tentar mostrar para você. Então a base disso daí são quantos lados? 4, certo? Então 4. Aí num canto você tem um bicho, no outro canto você tem outro, na outra ponta ali outro, e o outro que você não está vendo. Tá bom? Tá para lá. Veja que esses seres têm 2 asas em cima, e formando um manto, tem 2 asas que vão para baixo, não é isso? Então são aquilo que está representado. Você não está vendo, você não tem como ver isso daí, mas a Bíblia diz que esses bichos aí, eles não têm joelhos. Interessante não ter joelho, né? Eu tenho joelho,
mas dá um problema. Em Hebreus fala: fortalecei as mãos frouxas, os joelhos trôpegos. Depois de um tempo, o joelho só faz você tropeçar. Então, o joelho, ele é um obstáculo para você ficar em pé muitas vezes. Eles não têm joelho. Então, isso talvez, é a nossa palavra-chave, talvez representaria estabilidade. Tá bom? E todos esses seres têm joelhos, normalmente, né? 4 seres viventes. Aí você tem ali uma roda. Opa, mas parece que tem mais do que uma, né? Você tem uma roda e dentro dessa roda, o que você tem? Outra roda. Para cada ser vivente. Aqui está errado esse desenho. Para cada ser vivente você tem uma roda, outra roda dentro, outra roda e outra roda. Cada ser vivente tem 4 rodas e vão rodando de um modo que eles chamam concêntrico ou coaxial, que vai para cá, vem para lá, vira, né? Essas rodas assim complicadíssimas. Esses seres viventes são 4. Um, que vocês não estão vendo, está lá atrás, ele tem rosto de homem. O outro tem rosto de leão. O outro tem rosto de um boi, né? Um boizinho. Me fugiu o nome, é bezerro, né? Bezerro. E o outro, o rosto de águia. Também está errado esse desenho, porque cada ser vivente tem 4 rostos. Seriam 4 cabeças cada um. Bom, mas eu acho que eles fizeram assim para... Já está poluído visualmente, imagina? Não dá nem para desenhar um negócio desse. Agora, em cima, você está vendo ali um trono, ou parte de um trono. Aí você tem em cima uma abóboda. Não é abóbora não, é abóboda. O que é abóboda? É uma coisa nesse formato aqui, ó, uma cúpula. Quando você olha para o céu é assim que você vê. Pelo menos você tem que começar a imaginar assim, né? É uma cúpula. Algumas capelas na Europa, catedrais na verdade, elas têm abóbodas, né? Até eles desenham lá em cima, pintam. E também você tem aquele arco, que é o arco da aliança. Muita coisa de Deus aí, né? E o trono não dá para ver quem está ali, né? Se é que teria alguém ali. Não tem. Então essa é a visão. Para nós, diria assim, o que esse cara cheirou antes de ter uma visão dessa? Para nós humanos, se viesse de um ser humano, mas não veio de Deus. Então Deus colocou essas coisas complicadíssimas e todas elas têm a sua razão de ser. Deus queria que você não adorasse essa coisa. Pode tirar, o desenho é muito mal feito, mas parabéns para quem desenhou, não faria melhor, né? Deus quer que você chegue diante dessa visão com muita reverência. Você não tem que dobrar seus joelhos. O seu joelho dobra, né? Você tem joelho. Não é para você dobrar o joelho e adorar uma imagem estranha dessa. Mas é para você contemplar de modo assustador e saber que isso não tem nada a ver com você. Tudo tem a ver com a majestade, a grandeza, a santidade de Deus, rascunhada para nós entendermos um pouquinho a complexidade de Deus e da santidade dele. Não é maravilhoso isso? E você começa a ler aqui que Ezequiel é um filho de sacerdote. No versículo 1, alguém pode ler? Todo mundo achou o livro de Ezequiel?
Tá bom. Ezequiel 1:1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Isso também é maravilhoso. Você estar numa situação de tristeza, de derrota, de cativeiro, de desânimo contagiante, porque um devia estar contagiando o outro, cheio de desânimo, de vários tipos de reclamação, e de repente o céu se abre para você parar de olhar só aqui e saber que nós que somos de Deus, nós olhamos para as coisas do alto. E o que ele vê então? Bom, ele nos situa melhor ainda, versículo 2. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ano 590 e tanto aí antes de Cristo, né? Ele situa bem o calendário, mostrando situando no tempo. No versículo 3, alguém pode ler? O Senhor deu essa mensagem ao sacerdote Ezequiel, filho de Bus, junto ao rio Quebar, na terra dos babilônios, e a mão do Senhor estava sobre ele. Então é um filho de sacerdote, provavelmente um sacerdote também, ou viraria um sacerdote, e aqui ele está junto àquele rio que nós já mencionamos, Quebar, o rio da reclamação, o rio onde o povo contemplava, né? Antes eles contemplavam os montes. Elevo os meus olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro. Agora olho para o rio Quebar, estou sem socorro. Foi mais ou menos assim. Mas eles não precisavam ver dessa maneira. Por quê? Ali esteve sobre ele, sobre Ezequiel, a mão do Senhor. Essa expressão é tão bonita, não é? Porque ela aparece com Esdras, com Neemias. A boa mão do Senhor me guiava. Se eu perguntasse para os irmãos, quando você viu a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Alguém pode falar? Quando você viu a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Primeiro? Sempre é bastante, né? Muito bem, sempre. Uma vez que você falou, não, aqui só pode ter sido a mão do Senhor sobre a minha vida. Mais alguém? No dia da conversão. No dia da sua conversão. Muito bem. O que mais? No dia que eu parei de beber. Amém. No dia que você parou de beber, a boa mão do Senhor estava ali. Aonde mais? Você viu a boa mão do Senhor? Talvez numa doença, né? Num acidente. Em várias situações você teve certeza, a boa mão do Senhor estava ali. E Ezequiel conseguiu ver isso. Que Deus ajude a todos vocês a verem a boa mão do Senhor em qualquer situação que você estiver passando. Ou você olha para o rio Quebar, olha para as harpas penduradas no salgueiro e começa a entrar numa depressão, uma tristeza profunda, ou você olha para o céu e vê o céu aberto e a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Você escolhe o que você quer ver. Os 4 seres viventes são querubins. Versículo 4. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faísca e cercada por uma luz brilhante. Versículo... O centro do fogo parecia metal reluzente. Tá. Obrigado. 5. No meio dessa nuvem haria a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. 6 também. 6. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas.
Viram então? Cada ser vivente tinha 4 rostos, né? Ali o desenhista, talvez ele quis simplificar, né? E ele colocou um rosto para cada um. Veja então que ele vê esses querubins, mas aqui não está dizendo que são querubins. Aí você vai ter que fazer como Paulo falou, compare coisas espirituais com coisas espirituais para você ter um ensino da palavra de Deus. Alguém pode ler aí Ezequiel 10, 15, tá bom? Mas deixa o dedão aí em Ezequiel 1. Ezequiel 10, 15. Os querubins se elevaram, são eles os mesmos seres viventes que de junto ao rio Quedar. Aí, então já houve a aparição deles outra vez, que foi falado que são querubins, e são os mesmos da visão junto ao rio Quebar, que é aqui, capítulo 1. Então, confirmado? São querubins. A palavra querubim, ela é uma transliteração do hebraico, ou seja, pegaram as letras do hebraico, os sons, né, e colocaram para o nosso alfabeto e virou essa palavra, querubim. Não existe querubins, isso daí colocaram para português, não é que não tem mais do que um. É que toda palavra hebraica que termina com im, já é plural. Toda palavra que termina sitim, Elohim, Girgazim, muitas palavras na Bíblia que termina com im, é alguma coisa que fala que é plural. Então querubim já é plural, mas para português é bom que a gente tenha querubins, né? Saber que são esses seres viventes. No versículo 4, você vai ver aqui uma semelhança de algo santo também, da parte de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 4 e tenta lembrar de algum evento na Bíblia. Moisés, Elias, o Monte Sinai. Então você vê uma tempestade, uma nuvem, você vê fogo. Então essa é a maneira como Deus às vezes quer se apresentar. Juízo, santidade. Não atravesse essa linha. Se uma galinha passar por aqui, vai ficar depenada. Vou fulminar. Então mostrando que há uma separação entre Deus e os homens. Eu sou santo, santo, santo. Ou seja, eu sou santíssimo, muitíssimo santo. Vocês não podem se aproximar. Então essa visão, ela é assustadora, mas ao mesmo tempo é um alento, é um alívio. Saber que a minha vida não é vivida apenas com os meus sentidos. Tato, cheirador, ouvidor, comedor. Não. A minha vida, ela é mais do que essas sensações, esses sensoriais da terra. Quando você olha para o alto, você vê algo além de você. Você vê Deus na sua santidade, num vento tempestuoso, uma grande nuvem, com fogo, e um metal brilhante saindo no meio do fogo. Em Apocalipse, Jesus, no capítulo 1, quando ele se apresenta para João, ele vem ali com metais, com bronze, com a língua, com uma espada afiada, com pés, pernas de bronze. Então esse é o nosso Deus. O bronze simboliza na Bíblia juízo, julgamento. O altar onde se sacrificavam os animais, ele era de bronze. Então vejam, meus irmãos, que Deus, ele quer que você, assim como Ezequiel, veja que ele está presente nos momentos difíceis da sua vida. Do meio dessa nuvem vinha esses querubins, seres que aparecem também lá em Apocalipse, que rodeiam o trono de Deus.
E Deus está dando uma palhinha, Deus está dando um tira-gosto do céu e traz ali até Ezequiel para ele ver um pouquinho só da glória do Senhor. Só essa figura já dá para a gente cair como morto, não é? De tão assustadora que era. Bom, aqui fala também no versículo 7, aquilo que eu mencionei também. Versículo 7, alguém pode ler? Suas pernas eram retas, seus pés tinham cascos como os do bezerro e brilhavam como bronze polido. Então as pernas eram retas, em outra versão diz direita. Direita é meio estranho, porque dá a impressão que só tem a perna direita, né? Mas é reta no sentido de não tem articulação, não tem joelho, é essa estabilidade que falamos. Eu não reparei se no desenho colocaram isso também, mas os pés como de um bezerro, com casco, né? Que aí já é bem esquisito também, porque o do homem vai ter casco, do bezerro é lógico, vai ter casco, da águia vai ter casco, né? E qual que é o outro mesmo? Leão. Leão também é estranho ter casco. Então as pernas desses seres eram assim. Então algo totalmente diferente, anômalo, né, que chama, algo que sai do padrão, do normal. E de novo, esses cascos luziam, brilhavam como bronze polido. Deus mostrando que nos pés estão o julgamento. Se Deus faz então esses seres tocarem no chão, é o julgamento de Deus para todos os 4 cantos da terra. Isso Deus vai fazer um dia, né? Versículo 8 agora vamos tentar descobrir o que são esses 4 seres viventes. Versículo 8. Debaixo de cada uma das 4 águas vi mãos humanas. Assim, cada um dos 4 seres tinha 4 rostos e 4 asas. 8. Não, 9. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. 10. Cada um dos 4 seres tinha rosto humano na frente, rosto de leão à direita, rosto de boi à esquerda e rosto de águia atrás. E 11 também. Cada um tinha 2 pares de asas estendidas. Com um par tocava as asas dos dedos de cada lado e com o outro par cobria o corpo. Cada animal podia olhar para as 4 direções. E por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Então está aqui essa visão bem esquisita para nós, né? Porque são elementos que a gente conhece, mas estão fora do lugar. São coisas assim bem estranhas para nós. Então tem mãos de homens, esses seres viventes, e também os rostos deles. Aqui um rosto, na nuca outro rosto, aqui outro rosto, aqui outro rosto. Mostrando então esses 4 cantos aí da terra, tendo a presença desses seres, desses aspectos, né, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E imagina então que esses 4 seres, eles têm que ter alguma coisa que representa alguma coisa. A direção deles, talvez, nossa palavra-chave, talvez fale da universalidade. Deus quer alcançar o mundo todo com a sua santidade, os 4 cantos da terra. Não é a primeira vez, quer dizer, é a primeira vez que aparecem esses seres viventes, mas eles se repetem. Lá em Apocalipse, eles estão lá também. Talvez eles vão representar isso que eu vou falar agora. A pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Os estudiosos, eles
dividem os 4 evangelhos com cada um desses seres. Então, mostrando que Jesus Cristo, Ele é isso, é isso, é isso e é isso. 4 aspectos do ministério e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, tentar, né? O primeiro evangelho qual é? Mateus. Mateus, numa leitura, claro, a gente descobre isso com estudo, mas depois que você estuda, você não consegue ler de outra maneira. Quando você lê Mateus, palavras que sempre se repetem: reino, rei, poder, domínio. Então, qual o aspecto que mostraria de Jesus, Mateus? Ele é o rei. Ele é o rei. Qual o animal que simboliza rei? Leão. Né? Então, Mateus é leão. Jesus é o rei. Depois você tem Marcos. Marcos, nós já estudamos um pouco de Marcos aqui. Marcos no estalar de dedo já acontece alguma coisa. Ele não enrola, ele não tem discurso, ele tem ação, muita ação. Velozes e furiosos, Marcos. Então acontece um milagre, aí Jesus anda, já acontece outro. É assim. Jesus está sempre servindo. Eu vim para servir e dar a minha vida por muitos. Então, Marcos apresenta Jesus como um servo. Qual é o animal que simbolizaria um servo? Um boi, um bezerro. Está sempre servindo, né? Antigamente mais ainda, quando o arado era puxado por boi, quando os carros de boi com aquela roda gritante, né? Estava sempre carregando lenha. Então, o boi sempre foi um animal para serviço. Jesus é servo, então é o boi. Aí tem o evangelho de Lucas. Lucas, como o dirigente falou, é o doutor Lucas. É aquele que dá uma humanidade para as coisas. Por exemplo, fala que Jesus sofreu tanto que o couro cabeludo, ele suava gotas de sangue, né? Então tem estudos médicos estudando o livro de Lucas, como que ele fala dos sofrimentos de Jesus. Jesus é o Filho do Homem perfeito em Lucas, sempre apresentando Jesus como um homem perfeito. A genealogia desses livros também nos ensina, vai até Deus, né? Vai até Adão, mostrando a humanidade dele. Qual é o bicho, o ser vivente que representa o homem? O homem mesmo, né? Uma das figuras. E aí sobrou uma, né? O Evangelho de João. O João, ele é estudado diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos você olha junto, você tem que estudar junto. Por isso é chamado de sinóticos. Sin é junto, sinagoga, todos juntos. Sin, junto. E óptico é visão. Então você vê juntos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João você não pode estudar junto, você tem que estudar à parte. É um evangelho à parte. Não tem milagres, praticamente, né? Na quantidade que tem os outros. Tem muito discurso. João é um livro de muitos discursos. É um livro que Jesus está sempre reivindicando algo para si. Reivindicando o quê? Eu sou Deus. Sou enviado de Deus. Então Jesus está sempre mostrando que Ele é o Deus. Então Deus nos fala das alturas. Deus habita nas alturas. As nuvens são o pó dos seus pés, o estrado. E aí qual é o bicho que representa as alturas? A divindade. A águia. A águia. Nunca ninguém vai pegar um ninho de águia. Está nas alturas. A águia faz do céu a sua morada. Então já é típico disso, né? Na palavra de Deus, a águia simbolizando essa majestade de Deus.
Talvez esses 4 seres viventes representam a imagem de Jesus Cristo em seus 4 aspectos. Ele é rei, ele é servo, ele é homem e ele é Deus. E versículo 13 e 14, uma presença assustadora, que também nos lembra de um evento. 13 e 14, aí a gente termina. Os seres vivos eram semelhantes a brasas acesas ou tochas reluzentes, e relâmpagos pareciam faiscar entre eles. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Palavra legal de falar, né? Zigue-zagueavam. E é assim, nos parece aqui o Monte Sinai. Você lembra do Monte Sinai, da majestade, da santidade e do juízo de Deus no Monte Sinai. E esse era o aspecto dos seres viventes, como carvão em brasa, vermelho, né, de queimar, tochas de fogo. E dele também, dessa imagem, saía relâmpagos, como no Monte Sinai. E esses seres não eram fáceis de... Está aqui o ser, não? Eles zigue-zagueavam. Então a semelhança dos relâmpagos, que também é um zigue-zague, né? Isso mostrando então, talvez, né? Mostrando que você não estuda Deus assim, vou colocar Deus em cima de uma mesa agora, fica quietinho aí, fica paradinho que eu vou te estudar. Não, você ficaria impressionado que Deus é o Deus que zigue-zagueia nas nossas vidas. Então, para você tentar começar a entender Deus, você precisa estudar a palavra dele, ver Deus em suas várias situações. Ele é um Deus que solta fogo, é um Deus de bronze reluzente, é um Deus de carvão em brasa, mas é um Deus também que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala que o fardo, o jugo dele não é pesado. Ele fala: eu sou manso e humilde de coração. É aquele que nós estamos lembrando nesses dias, nasceu numa estrebaria, quietinho lá no lugar, num bercinho de palha. Então esse é o nosso Deus. Você pode ver assim, parece que frágil, parece que acessível, mas você pode ver Deus também de uma maneira assustadora, como essa visão, ou como 1 Timóteo capítulo 6, que ele habita em luz inacessível. Você não tem acesso a Deus. Se essa visão não desse, nunca ninguém saberia disso. Por isso nós podemos também lembrar do que João fala: ele nos amou primeiro. O que quer dizer que ele nos amou primeiro? É a única maneira de nós conhecermos o amor de Deus, é se ele se revelasse primeiro, porque você ficaria buscando Deus e nunca acharia. Os atenienses gregos, né? Eles fizeram um monte de estátua e reservaram uma para o Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, ele pega essa brecha e fala: esse aqui é o Deus. Não que a estátua, tá? Era o Deus. Mas o conceito do Deus desconhecido é esse Deus. Então, meus irmãos, o que fica para nós nessa visão assustadora, depois da televisão e os filmes e tudo mais, não tem nada mais assustador para nós, concorda? Não tem nenhuma imagem que você já não tenha visto, né? Porque eles fazem coisas assim. Eu e minha esposa estamos assistindo um filme que a gente assistiu no passado, fizeram uma versão agora, Twisters, um furacão. Então, eu acho extraordinário, né? Como que eles fazem nas imagens, né? E puxando a pessoa com aquele vento, né? Então é admirável a força da natureza. E está aí Hollywood para nos encher os olhos
de fantasia, de ilusão. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, como nós somos seres já tão visuais e tão cheio de Steven Spielberg na cabeça, qualquer imagem na Bíblia é fraca, não é? Porque nós já temos imagens melhores, com mais efeitos, que está na nossa frente. Apesar disso, meus irmãos, eu convido vocês a uma contemplação. Hollywood não pode fazer isso por você. Uma contemplação na palavra de Deus, vendo-se como você é, um ser inferior, fraco, que depende desse Deus Todo-Poderoso. Duplamente você depende dele. Primeiro, para ele não te exterminar, e segundo, para ele te salvar. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado a Deus pela tua majestade. Agradecemos, ó Pai, porque foi um bálsamo, um consolo para o profeta Ezequiel, que tinha que lidar com tanta gente perguntando para ele sobre o cativeiro, sobre a adoração. E o Senhor o fortaleceu, o revestiu dessas visões. Nós agradecemos porque o Senhor também nos presenteou na tua palavra com essas visões. Ó Deus, nós temos tantas lacunas no nosso conhecimento, mas pedimos a Deus que o Senhor vai preenchendo com o teu conhecimento nas nossas vidas. E ó Deus, que saibamos da tua santidade, saibamos também da tua proteção para conosco, e a tua misericórdia sendo a causa de nós não sermos consumidos diante de tanta santidade. Nós agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus que oramos. Amém.